Um dos reis mais importantes da história da Dinamarca foi Christian X, que reinou de 1912 até 1947. O seu papel no cenário geopolítico mundial foi marcado por secretamente encorajar os dinamarqueses a resistir à ocupação alemã, entre várias coisas. Vem comigo que eu vou explicar a vocês. Cristiano nasceu no dia 26 de setembro de 1870, no castelo de Charlottenlund, em Copenhague, na Dinamarca. Ele era o filho mais velho do rei Frederico VIII da Dinamarca e da rainha Luísa, que era uma princesa da Suécia. Christian nasceu durante o reinado do seu avô, o rei Christian IX, que foi um dos monarcas mais importantes da história europeia, pois vários de seus descendentes continuam reinando até hoje na Europa. Já estava no sangue dele que ele seria um grande líder. Vamos logo falar sobre seus parentes. Ele era primo de primeiro grau de rei Jorge V do Reino Unido, do czar Nicolas II da Rússia, do rei Constantino I da Grécia e irmão mais velho do rei da Noruega. E ele também era primo de primeiro grau da rainha consorte da Noruega, que também mais tarde viraria sua cunhada. E desde então ele teve uma infância normal, galera. Ele sempre foi sendo preparado para um dia assumir o trono como rei Christian X. Quando ele nasceu, seu pai ainda era herdeiro do trono. Isso possibilitou que ele aprendesse muita coisa sobre política, monarquia e várias coisas lá do governo, o que facilitou o caminho para ele se tornar um grande líder. Ele fazia parte da Casa Real de Glücksburg, uma casa alemã que era um ramo da Casa Real de Oldenburgo. Se você não sabe, galera, quanto importante é essa casa de Oldenburgo, ela reinou em vários países e reina até hoje, como por exemplo, na Dinamarca, na Noruega e recentemente no Reino Unido. Isso é porque, galera, o atual rei do Reino Unido, o rei Charles, por uma linha masculina única, é bisneto do rei Jorge I da Grécia, que era tio de Christian. Ou seja, estamos falando de uma linhagem real que atinge vários países da Europa. Fora isso, galera, a Casa Real de Oldenburgo reinou em outros países também, tipo Suécia, até o último rei da Suécia dessa casa morrer sem ter filho homem, na Rússia, até a Revolução Russa em 1917 e, o mais recentemente, na Grécia até 1973, quando o país virou uma república. Em 1898, quando Christian tinha 28 anos de idade, ele se casou com a princesa Alexandrine de Mecklenburg-Schwerin, que era filha do grão-duque de Mecklenburg-Schwerin, Frederico Francisco III. Seu casamento, galera, foi mais por uma questão política, para meio que melhorar a relação entre a Dinamarca e a Alemanha, já que ele se casou com uma princesa alemã. Junto, eles tiveram 2 filhos, Frederico e Knud. No dia 29 de janeiro de 1906, o avô de Christian, Christian IX, morre e o seu pai vira rei da Dinamarca, como Frederico VIII. Na época em que Frederico assumiu o poder, ele já tinha uma certa idade, ele já estava um pouco velho. Ele teve um reinado de apenas 6 anos, morrendo aos 68 anos de idade. E então, Christian assumiu o trono como o rei Christian X da Dinamarca, em 1912. Em 1918, galera, a Islândia, que por muito tempo foi um território da Dinamarca, declarou independência. No entanto, eles deixaram a monarquia no lugar e ainda deixaram o rei Christian ser o seu rei. Ou seja, galera, de 1918 até 1944, rei Christian não era só rei da Dinamarca, era também rei da Islândia. Isso se chama, galera, união pessoal, que é quando 2 nações têm o mesmo monarca, no entanto, são nações completamente diferentes, com administração, com governos completamente separados. O reinado dele não seria 100% maravilhas, não. Quando ele assumiu o poder, ele era um pouco autoritário de primeira. Por exemplo, em 1920, houve a crise da Páscoa, quando ele demitiu um governo democraticamente eleito, um governo socialista, por não ter concordado com as mesmas ideologias que a dele. E ele tentou
ou colocar lá um governo que seria mais favorável ao dele. E de acordo com a Constituição, ele podia fazer isso, ele tinha direito como chefe de Estado. No entanto, galera, nem todo mundo gostou disso. Muita gente achou que ele estava tentando transformar a Dinamarca numa ditadura real e foram para as ruas manifestar, com medo que isso poderia levar à queda da monarquia. Vendo o que aconteceu em países como Portugal, Alemanha e Rússia, ele decidiu ficar de fora da política e aceitou o governo democraticamente eleito. E depois disso, galera, ele nunca mais se interferiu na política dinamarquesa. Em 1940, a Alemanha decidiu que estava assim se expandindo ao redor da Europa e invadiu a Dinamarca. E em só 4 horas, o país inteiro estava sob ocupação alemã. Christian, naquela hora, não sabia o que fazer, pois o seu país havia acabado de ser invadido por uma potência que era bem maior, com um exército muito maior. Ele não fugiu do país, ele ficou lá. Sabendo que o exército dinamarquês era muito mais fraco que o exército alemão, ele decidiu não resistir para poupar e salvar mais vidas dinamarquesas. Eu sei que vocês estão pensando, então ele era pró-NATO? Não. Muito pelo contrário, você vai ver aí. Ele não aceitou a ocupação, ele era contra a ocupação. Por exemplo, ele secretamente financiava grupos de resistência dinamarqueses que estavam lutando contra a ocupação alemã. E uma outra coisa que Christian fazia, que para muitos parecia normal, mas secretamente ele estava querendo encorajar o povo dinamarquês a resistir, era andar de cavalo pelas ruas da capital. Na época em que ele fazia isso, ele já tinha uma certa idade, galera. Ele já estava com 70 anos. Alguns historiadores dizem que ele usava uma estrela de Davi em apoio aos judeus dinamarqueses. Isso não deixa dúvidas que ele lutou contra o fascismo e o nazismo. E mesmo sob ocupação, a Dinamarca conseguiu manter o seu governo, e boa parte devido à habilidade diplomática do rei e de seus ministros. Em 1942, aconteceu uma coisa muito inesperada. A AH desejou ao rei Christian parabéns, porque naquela época ele estava completando 72 anos. Tu sabe qual foi a resposta do rei Christian? Obrigado. Só isso. Ele praticamente ignorou H, só do obrigado, tchau. Talvez por isso, em 1943, a situação mudou completamente. A Alemanha resolveu implementar a solução final na Dinamarca, que foi quando o governo alemão mandou matar todos os judeus. Mas a resposta do rei foi mais rápida. Com a ajuda de vários cidadãos da Dinamarca, quase todos os judeus dinamarqueses foram transportados para a Suécia, que era um país neutro durante a guerra. Essa operação, que foi novamente apoiada e financiada pelo rei, salvou milhares de vidas. Embora com papel limitado devido à ocupação, Christian desempenhou um papel significativo ao manter a moral do povo dinamarquês. Ele se comunicava secretamente com o primeiro-ministro Winston Churchill do Reino Unido. Tudo isso que ele fez foi secretamente, pois ele soubesse que se ele fosse pego pelos alemães fazendo tudo isso, 3 coisas poderiam acontecer com ele. O primeiro, ele poderia ser preso. Segundo, ele poderia ser deposto. Ou 3, que é o pior cenário, os alemães poderiam matar ele. A resistência dinamarquesa cresceu ao longo dos anos com o apoio dele. E Christian foi um símbolo moral desse movimento. E em abril de 1945, a Alemanha é derrubada e a Dinamarca é libertada, e a posição de Christian como herói nacional foi consolidada. Ele participou ativamente na reconstrução do país e se esforçou para promover a unidade e a recuperação das cidades. Só que muita gente deve estar perguntando, você falou mais cedo que ele também era rei da Islândia. Como é que ficou a Islândia? Bem, galera, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados ocuparam a Islândia. Primeiro foi os britânicos, depois os americanos. E em 1944, a Islândia decidiu fazer um referendo se o país continuaria sendo uma monarquia em uma união pessoal com a Dinamarca ou se o país viraria uma república. E a maioria dos islandeses decidiram virar uma república.
e até hoje a Islândia é uma república. A reação do rei Christian, ele parabenizou o povo islandês por sua escolha. Por isso, Christian reinou por muitos anos e se tornou um símbolo muito forte na vida dos dinamarqueses. Depois que a guerra acabou, ele reinou por mais 2 anos. E no dia 20 de abril de 1947, ele falece aos 76 anos de idade. Depois que ele faleceu, ele foi sucedido por seu filho mais velho, que virou o rei Frederico X da Dinamarca. Quando seu filho mais velho ascendeu o trono, houve meio que uma crise de sucessão, pois na época a Dinamarca seguia uma lei chamada Lei Sálica, que é uma lei onde barra mulheres de ascender o trono. E qual era o problema nessa história? Frederico tinha 3 filhas mulheres e nenhum filho homem. Ou seja, quando ele ascendeu o trono, seu herdeiro presuntivo foi o seu irmão mais novo, Knud, que tinha filhos homens. No entanto, galera, determinado em manter sua linhagem direta, em 1953, a Dinamarca alterou suas leis de sucessão que permitissem que mulheres ascendessem o trono. E então, a filha mais velha de Frederico, Margaret, que mais tarde viraria Margaret II da Dinamarca. Ela reinou de 1972 até ano passado, em 2024, quando ela abdicou e foi sucedida por seu filho mais velho. Até hoje, Christian é considerado um herói lá na Dinamarca, lembrado por ter uma conexão muito próxima a seu povo e que fez o melhor para guiá-los durante tempos difíceis. É isso, galera. Tamo junto e falou!